O meu próprio currículo também, eu tinha uma formatação bem errada dele, usava foto no perfil, usava um modelo formatado assim do Canva e tal, então era bem diferente do nosso padrão agora, Sim. do ideal. Meu currículo também tinha 3 páginas, então eu me inscrevi em várias vagas da GUP e falei assim, pô, essa vaga tá aberta há uma semana, vai ser difícil eu passar. E de fato eu não passava, só que não era por isso, era porque o meu currículo na GUP não era o ideal. E isso mudou bastante também, de acordo com o que a gente aprende no curso. Que legal. Você chegou a ser chamado na GUP? Sim, algumas vezes eu passei para a etapa técnica algumas vezes. Foi novidade para mim. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Vitor? E aí, Henrique, tudo bem? E você? Tudo certo, cara. Que bom que deu certo aqui essa conversa nova. Várias vezes tentando conversar, tentando marcar. E me conte, Sim. Você conseguiu um emprego em menos de 51 dias usando o método do PRH? Sim, eu consegui em 34 dias, 34. aproximadamente. É isso. Você imaginava que você conseguiria nesse tempo? Cara, não, porque eu já passei por um momento assim na minha carreira, de trocar de uma empresa para outra, acabei passando por um layoff e tal, o mercado não estava bem ruim na época, e acabou que eu levei aproximadamente 6 meses para conseguir outra vaga, foi bastante tempo, e justamente por isso eu fiquei assim, poxa, preciso investir de alguma forma para poder melhorar essa parte do processo seletivo em si e tal, porque conhecimento técnico para as vagas eu tenho, então eu preciso passar por aquele processo de RH e tal, tudo certinho, e foi por isso que eu decidi trabalhar junto com você nisso. Que legal. E para deixar claro para todo mundo, você conseguiu seu emprego em qual área? Desenvolvedor, desenvolvimento full stack. Top demais, top demais. Eu acho que eu já entrevistei uns 200. Não, 200 é pouco, viu? Porque eu tinha que entrevistar uns 30 desenvolvedores para fechar uma vaga. Já devo ter fechado umas 50 vagas de desenvolvedor. Eu não sei fazer essa conta, não. Mas eu entrevistei gente pra caramba. Full stack, aí varia, né? Você já me entrevistou também muito tempo atrás. Acho que foi. Foi. Eu acho que foi para uma vaga de desenvolvedor mobile, se eu não me engano. Olha que Na Sanar. Foi na Sanar que você trabalhava? Foi. Exato. Foi para uma vaga de desenvolvedor mobile naquela época. Mas tem muito tempo, acho que foi 2021, se eu não me engano, por aí. No início de 2022, alguma coisa assim. E eu fui um bom recrutador com você? Com certeza, por isso que eu te segui no Instagram e 2 anos e pouco depois eu ainda entrei no programa com você. Já pensou se eu deixasse de te dar feedback, eu fosse grosso, alguma coisa com você, a gente não estaria aqui hoje. Pois é, com certeza. Caramba. E, Vitor, antes de entrar no PRH, você já estava tentando há quanto tempo essa nova vaga? Cara, eu comecei a procurar no finalzinho de julho. Eu acho que eu estava já um pouco mais de um mês, se eu não me engano, por aí. Porque eu comecei agora na primeira metade ali para o meio de outubro, e como a gente já tinha uns 34 dias por aí no projeto, já eu devo ter começado mais ou menos na metade de setembro. É isso? Perfeito, Isso. perfeito. Então aí eu fiquei de julho ali, no finalzinho de julho, fiquei o agosto todo procurando. Então foi mais ou menos uns 35, 40 dias por aí até entrar no PRH. Que legal. E antes de se aprofundar no método do PRH, né, de entrar na turma, qual que estava sendo o seu maior desafio aí no processo seletivo? Cara, assim, eu tenho um currículo interessante com algumas experiências internacionais. Tenho um tempinho já na área, então, mesmo aplicando para algumas vagas que eu via que a descrição era 100% compatível com o que eu fazia e tal, eu não era chamado para entrevistas, raramente eu era chamado, e
quando eu era chamado, era difícil para passar para a parte com o gestor. Então, eu ia, talvez, eu era eliminado na conversa com a RH mesmo, dependendo das exigências. Às vezes eu passava para entrevista técnica, era um pouco mais tranquilo e tal, e aí ia para frente. Teve uma vaga que eu consegui chegar até o gestor, mas ficou faltando uma coisinha que eu vi no PRH que eu poderia ter feito diferente. Eu descobri o que foi que eu falei de errado com o gestor, o que faltou. E bati na trave nessa entrevista aí, era uma vaga bem boa. E foi isso, eu acho que eu não sabia muito bem como me comportar, não faltar com a verdade durante a entrevista, mas debater pontos mais importantes na hora de conversar com o recrutador ali. O meu próprio currículo também, eu tinha uma formatação bem errada dele, eu usava foto no perfil, usava um modelo formatado assim do Canva e tal, então era bem diferente do nosso padrão agora. Sim. Do ideal. Meu currículo também tinha 3 páginas, então agora a gente dá uma simplificada, né? Era bem extenso, acabava que poderia atrapalhar na hora de escolher ali, né? Pro recrutador, ver muita coisa e tal. Perfeito. E então eu melhorei isso tudo. Que legal, que legal. E é uma coisa que eu falo para as pessoas, é possível você ter um currículo de uma página que chama atenção, que dá resultado, porque o currículo é só para você gerar curiosidade, né, toda para poder depois ir para seu LinkedIn, chamar para entrevista, então a gente não precisa colocar tudo, né? Sim, sim. E me conte, provavelmente você deve ter participado lá do curso gratuito do Emprego 51 Dias, das 3 aulas que eu faço gratuitas, e teve alguma coisa que eu falei, eu fiz, que fez você falar assim, não, agora é o momento de entrar no treinamento do Rick. Você lembra o que foi que fez você entrar no PRH? Cara, eu acompanhava algumas lives que você dava as dicas e tal. Eu comecei a aplicar algumas dicas no meu LinkedIn e eu percebi que isso me ajudou. Tinha muita coisa que eu fazia errado, por exemplo, a localização. Eu moro no interior da Bahia e eu colocava aqui. Então acabava que recrutadores, por exemplo, de Salvador não me encontravam na hora de buscar lá pela cidade e tal. Então essa coisa de organizar mais a cidade para uma capital ou algum lugar que você queira trabalhar e tal, foi bem importante. A gente acabou conversando sobre isso. Você deu uma dica também sobre coisas que poderiam estar faltando nas minhas experiências. Eu apliquei lá e eu consegui alguns contatos. Eu vi que de fato funcionava, porque eu nunca tinha recebido uma mensagem de um recrutador assim que não fosse spam, sabe? Tipo, oferecendo para fazer um curso, para poder fazer não sei o que e tal, que era algo, virou algo novo para mim, porque eu nunca tinha tido esse contato assim, sempre eu que corria atrás. E acabou que em alguns momentos eu recebi uma mensagem ou outra de foro de alguns recrutadores, não foi um só, alguns pedindo WhatsApp, perguntando se tinha interesse e tal. Às vezes passavam uma vaga que era para minha área, às vezes passavam uma que era de uma área diferente, mas o importante é que eu estava começando a receber mensagens, sabe? Que legal. Eu acho que isso aí foi o que me despertou, assim, de, poxa, se com o gratuito a gente já conseguiu uma diferença interessante, se eu aplicar melhor, eu consigo achar bem rápido outra vaga. Perfeito, perfeito. E chegou a ter algum receio do tipo, caramba, o Rick já entrega tanto conteúdo gratuito, será que no pago vai ter diferença mesmo ou vai ser só o mesmo do que ele já passa no gratuito? Isso chegou a passar na sua cabeça? Cara, não vou mentir pra você, eu pensei sobre isso, só que eu falei assim, poxa, com certeza tem mais coisa aqui, não é possível. E, de fato, quando eu peguei o acesso, eu vi que tinha muito, muito conteúdo, muita coisa diferente, desde o início do currículo até o final, até depois da oferta. Então, tem muito material. E, realmente, o da live gratuita do YouTube é pouquíssima coisa comparado com o que tem na plataforma. Perfeito. É só a ponta do iceberg, mas tem gente que não Exato. acredita nisso, acha que caramba, Rick, mas essa ponta do iceberg gratuita já é melhor que um curso pago que eu fiz. É impossível ter mais Sim, coisa. Mas sim. tem.
Tem, muito mais. Muito mais. E me conte, você falou que ficou com esse receio. Em algum momento passou na sua cabeça também que você poderia tentar sozinho, apenas com as dicas gratuitas? Cara, passou, mas eu pensei justamente na outra situação que eu tive, de ficar 6 meses procurando. Era mais ou menos na mentalidade que eu tinha naquela época. Eu pensava assim, poxa, se eu for sincero na entrevista 100%, falar exatamente o que me perguntarem e tal, da forma que for certinho e tal, vai dar certo. Eu tenho uma experiência legal, tenho um currículo legal, vai dar certo. Não vai ser difícil. Só que tem estratégias que a gente aprende no PRH que não é só você responder o que lhe perguntam. Você tem que induzir, instigar o recrutador para determinadas coisas e tal. Então tem muitas estratégias e foi isso que me tocou assim de, poxa, eu pensei, vou usar o gratuito e agora eu consigo. Eu consigo passar só com o gratuito. Só que eu já tinha pensado isso antes, na época que eu fiquei os 6 meses sem. Eu falei, pô, não posso ter a mesma mentalidade que eu tive antes, porque pode acontecer de novo. Eu posso levar mais 6 meses, eu posso levar mais do que 6 meses, um ano, não sei. A gente não tem como ter certeza. Então Sim. eu falei, poxa, vale a pena eu investir agora. Vai ser uma pequena parte, mesmo que eu parcelei, no caso, né, todo mês, tal, durante um ano. E esse investimento é pouco comparado ao salário que você vai voltar recebendo, né? Acaba que, sei lá, com menos de um mês de salário, com meio mês de salário, você consegue pagar tudo e, dependendo do seu salário, eu acho que super vale a pena. Perfeito. E é um conhecimento que vai ficar para sua vida. Exatamente, Né? exatamente. Porque não é, a GUP tá assim, gente, Ctrl+C, Ctrl+V faz desse jeito. Não, são princípios, são conceitos dos algoritmos, das plataformas, de como lidar com as entrevistas. Se vier um concorrente da GUP e a GUP sumir, com certeza você já sabe quais são os princípios. As estratégias são as mesmas. As estratégias são as mesmas. E uma coisa, Vitor, tem gente que não acredita no selo do Open to Work, porque tem muito concorrente meu que fica falando, se você usar o selo do Open to Work, os recrutadores não vão entrar em contato com você, se você passar na GUP, eles não vão te dar valor nas entrevistas, e você usou o selo do Open to Work. Você tinha um pouco de receio disso antes de entrar no PRH? Tinha. A gente sempre vê várias pessoas falando sobre isso, se deve, se não deve usar e tal, todo mundo tem a sua justificativa. Eu colocava antes já, eu não sabia se era a melhor prática, mas no meu conceito eu acho que seria. Então, sei lá, eu só penso assim, poxa, se existe essa ferramenta e eu estou procurando trabalho, por que eu não vou usar, sabe? Então, eu acho que realmente eu pensava sobre, mas eu não sabia exatamente o porquê, mas eu achava válido colocar e de fato você confirmou que é o certo. Perfeito. E para deixar claro para todo mundo, até pegando esse pensamento que o Vitor teve de tecnologia também, será que faz sentido o LinkedIn, que é uma empresa enorme, ter uma funcionalidade para ajudar as pessoas, olhar para os números lá, olhar para os dados e ver que não está ajudando as pessoas? Por que o LinkedIn ia manter essa funcionalidade? Não faz sentido tirar. E outra coisa, no LinkedIn Recruiter, que é uma ferramenta que a gente aprende dentro do PRH também, lá tem um filtro específico para quem está usando o selo do Open to Work. E aí você que está aberto para o mercado poderia não ser encontrado porque você não colocou o seu. Então, exatamente. É uma coisa aí para todo mundo prestar atenção. E sua visão sobre LinkedIn Recruiter? Você acha que você já conhecia a plataforma do LinkedIn Recruiter? Isso te ajudou? Como é que foi para você? Então, nem o Recruiter, nem a GUP, eu não entendia como funcionava, nenhum dos dois. O Recruiter eu não sabia nem que existia, eu vim descobrir com você. Eu não sabia que poderia, sei lá, buscar por cidade, por habilidade e tal, competência, eu não sabia nada disso. Para mim foi uma coisa muito importante porque mudou totalmente a forma que eu abordava o meu próprio LinkedIn. Porque eu colocava competências, mas eu não colocava todas as competências que eu uso. Então acabava que faltava algumas e tal, e isso poderia comprometer na busca de um recrutador. Então me instigou a deixar o meu LinkedIn mais completo. E a GUP,
eu tinha uma ideia diferente de como funcionava. Eu achava que, assim, abria uma vaga, você se inscrevia nessa vaga e ia entrando numa lista. Só que eu não sabia que essa lista era ranqueada por compatibilidade com a vaga, de acordo com o currículo. Eu achava que era por tempo. Então, eu me inscrevia em várias vagas da GUP e falava assim, pô, essa vaga está aberta há uma semana, vai ser difícil eu passar. E, de fato, eu não passava. Só que não era por isso. Era porque o meu currículo na GUP não era o ideal. E isso mudou bastante também, de acordo com o que a gente aprende no curso. Que legal. Você chegou a ser chamado na GUP? Sim, algumas vezes eu passei para a etapa técnica algumas vezes. Foi novidade para mim, porque na GUP eu quase nunca era chamado. Eu acho que eu nunca fui chamado. Se eu fui chamado foi uma vez para uma entrevista com RH, ou aqueles testes prontos mesmo, que libera automático para todo mundo. Sim. Mas nesses últimos dias que a gente estava no PRH, eu consegui, se eu não me engano, apliquei em algumas, mas eu consegui umas 2 ou 3 para chegar em partes importantes, sabe, de desafio técnico e tal. Que legal, que legal. E é importante a gente trazer isso, Vitor, porque tem gente que não acredita mesmo. Acha que eu pago os dedicados especialistas para falar bem da GUP, de que as pessoas estão ganhando dinheiro, que são atores. Meu Deus do céu. Conversa com os dedicados especialistas, é uma comunidade do bem. A gente está aqui porque a gente quer inspirar outras pessoas de que o método funciona. E eu queria até pegar esse ponto para tirar uma dúvida com você. Eu sempre falo da importância da comunidade do bem, para a gente não desistir, não ficar sozinho nessa jornada. Você sentiu diferença de viver essa comunidade do bem dentro do PRH? Sim, sim. Eu acho muito importante porque fazendo ali as conexões no LinkedIn com o pessoal, muita gente manda conexão, então vai engajando ali com o seu perfil e tal. Muita gente ajuda entre a própria turma, o pessoal responde perguntas, né? Não precisa ficar dependendo do Rick responder. Todo mundo ali está estudando e ajudando o outro. Quando alguém passa, todo mundo também comemora junto, é bem legal, é bem motivador também. Perfeito, porque às vezes a gente, acaba tomando negativa, fica cansado e acaba desistindo. Mas tem na comunidade, vendo que outra pessoa conseguiu, vendo entrevistas aqui, você fala, caramba, realmente, todo mundo dá certo, o método funciona. Talvez eu só não passei na entrevista com o gestor, mas deixa eu revisar aqui, que é o que você falou, né? Agora eu sei o que eu estava errando na entrevista com o gestor. Às vezes é uma posição que a gente estava colocando, não usou um gatilho mental da forma correta, vários fatores, né, que a gente aprende no PRH. Sim, você vendo ali o pessoal comemorando também no grupo, você acaba se motivando e pensando assim, poxa, essa pessoa já está conseguindo, já conseguiu 1, 2, 3 vagas de aprovação, não é na vaga ideal, mas continua na vaga ideal, consegue, e você fica ali, poxa, essa pessoa está aplicando o método, ela está conseguindo, vou estudar mais, vou fazer isso, vou aplicar mais, vou melhorar, e de fato, se dedicar, consegue. Que legal, muito bom. E Vitor, essa pergunta é nova que eu estou fazendo para os especialistas, tá? Queria saber de você. Me conte aí um grande acerto que você acha que você teve nessa jornada para conseguir um emprego em 34 dias. Cara, eu acho que foi o módulo de entrevistas. Porque assim, no comecinho eu não comecei muito forte, assim, assistindo tudo um atrás do outro e tal. Eu comecei bem mais leve. E com os iniciais ali, o currículo e tal, eu comecei a receber as entrevistas, eu perguntei para você como é que eu poderia me preparar e tal, e você falou do módulo de entrevistas, eu não tinha visto ainda que tinha esse módulo também, e eu fui correndo para poder assistir tudo e tal, me preparei, montei um scriptzinho para poder tentar lembrar de tudo durante a entrevista, falar de acordo com o que você ensina e tal, e eu acho que foi o diferencial, me deu muitas oportunidades que com certeza antes eu não estava conseguindo. Que legal, que legal. E é legal, Vitor, para deixar claro para todo mundo que lá no PRH o que a gente ensina? A valorizar a história. Você vai pegar a sua história e vai encaixar em alguns métodos, em algumas respostas que eu falo, começa por esse ponto, depois fala isso, mas é a sua história. Né? Cada um vai saber contar a sua história, porque eu não vou fazer entrevista por você, não fiz seu currículo, não fiz seu LinkedIn, você que aprendeu com o PRH, né? Exatamente, isso é bem importante também, você contar suas histórias mais importantes, porque eu não fazia isso
as conquistas que eu tinha nas minhas vagas, eu só falava com o que eu trabalhava na época, onde eu trabalhava e tal, mas eu não falava de fato o que eu tinha feito, o que tinha impactado na empresa de alguma forma e tal. E quando eu comecei a separar as coisas importantes, eu trouxe histórias muito boas, histórias de trabalho que acabou afetando milhões de pessoas, literalmente. Tava sendo discreto, tinha uma boa Muito, história para contar, mas não estava sabendo a melhor forma de muito. contar essa história. Exatamente. E um erro que você teve nessa jornada? Aí pode ser desde no momento que você começou a buscar emprego até o momento que você recebeu a proposta. Se você pudesse voltar atrás, você mudaria. Cara, eu acho que o meu maior erro foi não ter me dedicado muito desde o primeiro dia. Eu acho que eu teria conseguido mais cedo. Eu acho que com certeza, porque eu fiquei ali mais ou menos os 7, 10 primeiros dias meio devagar e tal. Eu acho que se eu tivesse começado mais cedo, eu tinha conseguido uma vaga mais cedo também. Que legal. E por que você acha que isso aconteceu? Cara, eu tava bem atarefado com as coisas do dia a dia mesmo, de casa e tal, e acabou que eu não fazia com que isso fosse minha primeira opção de foco no dia, sabe? E eu consegui adiantar as coisas e tal para poder começar a reservar um tempo melhor, justamente depois que eu vi que estava dando certo para as outras pessoas e tal, me motivei, eu falei, poxa, se eu focar aqui, vai, é de boa, todo mundo está conseguindo, por que eu não vou conseguir, sabe? E aí eu comecei a focar mais, comecei a deixar outras coisas que não eram tão importantes para depois e focar mais nisso. Que legal. Olha a importância da comunidade, né? Porque talvez se você comprasse só um curso lá, ou se fizesse só uma mentoria Sim. comigo, beleza. Aquele momento lá, mas se não fosse o movimento da comunidade. Com certeza eu não estaria motivado da forma que eu fiquei. Com Que certeza. legal. Que massa. E como que você se sente hoje como um dedicado especialista? Cara, é muito bom porque você percebe muito a diferença de como você agia antes nas entrevistas. Você percebe muito mais claramente as coisas que você errava, as coisas que você acertava, e você, depois do curso, você acaba pegando os pontos que eram bons que você usava e complementa tudo. E eu acho que isso é o ideal. Eu acho que isso é primordial. Você tem que ter isso tudo bem preparado, bem na ponta da língua, porque não é uma coisa que vai acabar, né? O conhecimento você vai usar nas entrevistas do resto da sua vida, se você for fazendo aí. Então, acho que é um investimento para a vida inteira, não é só para você passar na primeira vaga agora e acabou. Perfeito. Conhecimento nunca é um custo. Ainda mais se a gente garante que é um conhecimento que gera resultado. Pô, a gente já vai bater quase 70 dedicados especialistas aqui gravados. É impossível a pessoa falar que o método não funciona. Vai um tanto de Exato. gente. E só entrar na comunidade do bem que vê os comentários da galera comemorando é muito resultado. Então, Exatamente. isso é muito bom. E, Vitor, um conselho agora para uma pessoa, um profissional talvez da área de tecnologia, que está tentando emprego e não está conseguindo. Qual conselho você daria para ele? Cara, eu acho que você fazer projetos interessantes é muito bom para poder você falar na entrevista. Se você está começando agora e não tem experiência em empresas com projetos relevantes, você pode fazer os seus projetos pessoais mesmo, desde o processo do início, front-end, back-end, é bom para você saber um pouquinho de cada parte, mesmo que você vá se especializar em uma específica depois. Até o deploy é muito, muito importante mesmo. Eu acho que isso é um diferencial para quem está entrando na área. E, com certeza, se preparar para a entrevista, porque é difícil conseguir. Tem muitas vagas que você acaba olhando lá, tem 5.000 pessoas inscritas para uma vaga, então não é fácil você ser chamado para poder conversar com a RH. E eu acho que quando você for chamado, você tem que aproveitar muito essa oportunidade, então você tem que estar preparado. Perfeito. Porque não adianta também a gente ter todo esse conhecimento técnico e não saber valorizar esse conhecimento técnico na entrevista, no currículo, no LinkedIn. Exatamente. Senão você vai estar sendo discreto. E isso que você falou da questão de construir projetos, é importante que a pessoa, principalmente quem está no início da carreira, entenda que tudo isso é uma história.
constrói suas histórias, independente se é pessoal, como o Vitor falou, se é freelancer, enfim. É uma história que vai te ajudar a conseguir o seu primeiro emprego, e depois que você conseguir o seu primeiro emprego, você constrói novas histórias e vai estar, né, construindo sempre histórias e tendo uma carreira rica de histórias, que é o mais importante. E, Vitor, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, falar com você, elas podem mandar mensagem para você no LinkedIn? Com certeza, pode perguntar o que quiser lá que eu vou responder todo mundo. Que legal. Deixa eu ver se eu tenho aqui a sua URL. É o Vitux? Isso. VITUCS? Isso, exato. Show de bola. Então fala lá com o Vitor. Cara, muito obrigado por esse bate-papo. Que é isso. De verdade. Que bom que saiu. Da Bahia para Bahia. Eu nem lembrei. Eu já tinha te entrevistado, rapaz. Pois tava em Salvador ontem. Tava em Salvador hoje de manhã. Eu vim correndo pra cá, pra minha cidade de volta, pra poder a gente conversar um pouquinho e continuar trabalhando, né, claro. Qual é a cidade? Cruz das Almas, Terra São João. É 2 horas, né, de Salvador? 2 horas e meia, mais ou menos, por aí. Depende um pouco do trânsito, né? Isso. Já passei muito São João em Cruz. Muito bom. Aí, tá vendo? Muito bom, viu, Vitor? Muito obrigado, viu? Um abraço, cara. Um abraço, até mais.